Imagina poder resistir aos esforços de subir uma escada, de subir uma rampa, de carregar algo. Que top isso, né? Muitas pessoas têm esse desejo. Vamos falar desse assunto. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Se você já está curtindo esse conteúdo, clica no curtir, que o YouTube vai entender que esse conteúdo é bacana e ele vai dar oportunidade de outras pessoas virem participar desse nosso bate-papo. E compartilha com aquela pessoa querida que deveria estar aqui agora ouvindo essa nossa conversa. Resistir a esforços. Então, por exemplo, carregar uma compra de supermercado, aí começa a doer o braço, começa a doer o ombro, começa a doer aqui a região do trapézio, essa região de cima aqui, ó, é a região desse músculo aqui que chama trapézio, que vai aqui do pescoço até o ombro aqui. Resistir para subir um lance de escada, não chegar lá em cima esbaforida. Subir um lance, uma rampa, né? Ou carregar uma criança no colo. Tudo isso está relacionado com a capacidade de resistir a esforços que a gente chama de resistência muscular. Vamos falar desse assunto. Eu tenho certeza que disso você vai conseguir extrair várias questões importantes para o seu dia a dia e entender o que você deve fazer numa sala de musculação, por exemplo, no seu treinamento, para você realmente ter mais resistência. E o que é ter mais resistência? O que precisa acontecer para ter mais resistência? Primeiro ponto, como é que funciona essa questão da resistência? Eu não vou ficar aqui entrando em assuntos profundos técnicos, mas minimamente para você poder entender o que está acontecendo com você. Quando vamos pensar aqui na sala de musculação, quando você está fazendo aqui um exercício, né, na sala de musculação, o que está acontecendo? O que está acontecendo exatamente? O seu músculo, ele precisa de combustível para realizar esse movimento, ok? E qual é esse combustível? É o carboidrato. O carboidrato em forma de glicose, que dentro do músculo ele tem um depósito dentro do músculo em forma de glicogênio, tá? Várias glicoses juntas formam o glicogênio, que fica dentro do nosso músculo. E é ele que a gente utiliza como fonte de energia, ok? Muito bem. Para eu utilizar essa glicose, esse glicogênio, que ele é quebrado em glicose, como é que acontece isso? Eu tenho duas formas de utilizar. Eu tenho uma forma que eu utilizo a glicose usando oxigênio e uma forma que eu utilizo a glicose sem usar oxigênio. Mas como é que é isso, Eduardo? Então tá, vamos mudar um pouquinho o assunto, tá? Eu estou aqui numa esteira caminhando e eu estou usando a glicose com o oxigênio. Se eu vou aumentando a velocidade da esteira, vai aumentando a intensidade do exercício, o que acontece? Essa glicose com o uso do oxigênio fica insuficiente como fonte de energia. Eu preciso de mais fonte de energia. E aí, a quantidade de oxigênio que eu tenho não é mais suficiente para gerar essa queima da glicose com oxigênio. Então, eu começo a queimar a glicose também sem oxigênio. Que é isso, então? É o metabolismo aeróbio e o metabolismo anaeróbio. Ok? Muito bem. Como é que eu faço, para a gente poder entender aqui e fechar, como é que eu faço que eu tenho mais resistência muscular? Um dos motivos é a capacidade de utilizar mais oxigênio. Então eu tenho mais componentes dentro do meu músculo. Lembra da mitocôndria lá do colégio? Mitocôndria é a organela que fica dentro da célula responsável pela respiração celular. Então, eu vou aumentando o número de mitocôndrias e a capacidade dessa mitocôndria de fazer essa respiração celular. Isso é uma das formas. Outra forma, eu melhoro a minha capacidade enzimática, as enzimas que ficam dentro dos músculos e outros processos que ficam dentro dos músculos. Com isso, eu resisto mais. Então, vamos exemplificar. Eu ponho 10 quilos aqui na mão e faço os movimentos aqui. Eu consigo fazer no máximo 15. Essa é a minha resistência. Agora, depois de 3 meses treinando, depois de um mês treinando, eu não faço mais 15, eu faço 18, eu faço 20. Aí depois de 3 meses treinando, eu faço 25, eu faço 30, ou seja, o meu músculo está mais
resistente. Eu consigo pegar uma criança no colo e ficar mais tempo com essa criança no colo sem fadigar. Eu consigo subir um lance de escada e chegar lá em cima sem estar esbaforido, Consigo subir uma rampa e chegar lá em cima também não estando esbaforido. Essas são as questões que a gente observa no nosso dia a dia. E aí entra a resistência muscular. Mas Eduardo, os atletas, por exemplo, um atleta que faz uma corrida de 10 quilômetros, ele não precisa de resistência muscular? Sim, precisa. Um atleta que faz uma corrida de 5 km, precisa? Sim, também precisa. Então, um atleta de 10 km, ele é mais resistente que o atleta de 5 km. Não dá para a gente falar bem desse jeito, tá? Mas ele resiste por mais tempo, por uma quilometragem maior ao esforço, ok? Já o atleta de 5 km, ele resiste por menos quilômetros o esforço. E o atleta de ultramaratona, não sei se você já ouviu falar, o atleta de ultramaratona, aqueles caras que fazem 100 quilômetros correndo. Como é que é isso aí? Eles têm muito mais resistência, ok? Para poder suportar esse esforço por uma quilometragem tão grande, por um tempo tão grande. Então, esse é o nosso bate-papo aqui e eu tenho certeza que tem várias pessoas que sentem essa necessidade no dia a dia, observam essa necessidade no dia a dia, de poder resistir aos esforços, de resistir, por exemplo, de pegar uma compra do supermercado na mão e aí começa a dói o ombro, dói o braço, dói aqui a região do trapézio, como eu disse, dói o pescoço, inclusive, porque está faltando resistência muscular. Tem uma sequência de vídeos aqui falando sobre força. Vai lá dar uma olhadinha que vale a pena, tá? O que acontece? A base da resistência muscular é a força. Então eu preciso ter força e aí eu construo a resistência muscular. Então quando chega na academia eu já tenho que treinar a força. Não foi isso que eu disse. Eu disse que a base da resistência muscular é a força. Você vai entrar num processo, por exemplo, aqui na VIP, né, onde eu estou aqui agora, que é a VIP Clínica, que é a clínica que eu sou proprietário aqui em Campinas, na Rua dos Alecrins, número 555. Quando o aluno chega aqui, ele vai passar por um processo, ele tem todo um processo para passar de aprendizado motor e também de evolução em relação ao treinamento, evolução em relação às capacidades físicas dele. E óbvio que a gente não começa com força, a gente começa com treino de resistência de força. Inclusive, se você é de Campinas, você está passando por Campinas, eu te convido a vir conhecer a gente aqui na Rua dos Alecrins. Agora, se você quer falar comigo, o ideal seria você ligar e marcar um horário. 19-3252-5656, você liga, marca um horário que você quer falar comigo e aí eu vou te atender. Porque se você vier agora, por exemplo, eu estou gravando vídeo e não vou conseguir falar com você. Ou eu estou atendendo, ou eu estou fazendo um bate-papo ao vivo, ou eu estou atendendo o meu grupo que eu faço de mentoria que chama Corpo Blindado, ou eu estou num programa de emagrecimento, enfim, eu tenho várias atividades. Talvez eu não consiga te atender e você fique frustrado, você fique frustrada porque eu não pude te atender. Então liga e marca um horário. Mas voltando ao nosso assunto, que é a resistência muscular. O cara chega aqui, a mulher chega aqui, ele não vai fazer um treino de força no primeiro dia, mas vai fazer, porque o treino de força é a base. Não é o nosso assunto aqui agora, treino de força, mas se você tem curiosidade sobre isso, procura lá na playlist, tem uma playlist lá com vários vídeos e tem lá alguns vídeos falando sobre força. Muito importante dar uma olhadinha lá. Tem vários assuntos interessantes para pessoas com mais idade, que têm dificuldade com relação à força, para pessoas jovens que precisam de força e às vezes nem percebem, e para isso que eu acabei de falar. A força é a base para desenvolver a resistência muscular. Ok? Muito bom. Então, você está me dizendo assim que eu vou desenvolver a resistência muscular e eu vou virar o Superman? Não foi isso que eu disse. Eu vou virar a Mulher Maravilha? Não foi isso que eu disse. Isso não é real, ok? O treino, ele vai propiciar para você exatamente o que eu disse. Conseguir resistir aos esforços. Isso fica muito claro no dia a dia. Isso fica muito claro numa caminhada, numa corrida. Isso fica muito claro do jeito que eu falei. Você põe um peso hoje, faz a quantidade de movimento máxima, consegui fazer 15 no máximo. E aí, à medida que eu vou treinando, vou melhorando essa musculatura minha, eu vou conseguindo fazer mais movimentos. Ou seja, estou melhorando a capacidade da minha resistência muscular. Foi isso que eu disse, tá? Mas Eduardo, eu quero ter uma mega resistência. Ok, então você vai ter que fazer isso por bastante tempo,
de forma consistente que você vai conseguir ter uma mega resistência, tanto homem quanto mulher. Mas não é assim, ó, um passe de mágica, pronto, virei o Superman, virei a Mulher Maravilha e agora eu tenho uma mega power resistência, eu vou conseguir fazer um monte de coisa que eu não fazia antes. Isso não é real, isso não é verdade, tá? Tem todo um processo que tem que ser seguido, tem que ser acompanhado, tem que ter consistência nele, para eu conseguir efetivamente andar na direção desse objetivo de ter mais resistência. E o que vem junto com isso? O que vem de carona com tudo isso? O que vem de carona com tudo isso é o seguinte: se eu quero melhorar minha resistência, eu vou ter que começar a fazer uma atividade física. Isso já é um ponto, assim, fantástico. Por quê? Porque eu vou sair da inércia, eu vou sair do sedentarismo. E o sedentarismo hoje assola a população brasileira. É um dos maiores problemas que nós temos, é o sedentarismo, porque associado com o sedentarismo tem uma infinidade de doenças que eu sei de algumas aqui, eu tenho certeza que você sabe de pelo menos mais meia dúzia, né? Então, colesterol, triglicérides, colesterol e triglicérides é genético. Sim, mas tem uma influência da atividade física, tem uma influência da alimentação. Glicemia, né? O aumento da glicemia que pode levar ao diabetes, dores articulares, desgastes articulares, má postura, fraqueza muscular, uma baixa resistência muscular, que é o nosso assunto aqui de hoje, pouco alongamento. Então, só de você começar a fazer atividade física, você já vai ter o benefício de sair da inércia e começar efetivamente cuidar do seu corpo, que é a casa onde você mora. E é aí que a história vai ficando cada vez mais bonita. A pessoa cuidando da saúde, cuidando do corpo, tendo uma qualidade de vida cada vez melhor, tendo um estilo de vida cada vez mais saudável. Isso é muito top, porque a pessoa também ela vai começar a se preocupar com a alimentação. Eu gosto de falar que tem um efeito jaquê, não sei se você já ouviu falar. O efeito jaquê é o seguinte: já que eu fiz exercício hoje, não vou comer batata frita. Já que eu fiz abdominal hoje, não vou comer pastel na feira. Já que eu fiz exercício hoje, é o efeito jaquê positivo. Óbvio que tem um efeito jaquê negativo, mas eu não vou nem falar dele aqui hoje. Mas esse efeito jaquê, ele é muito interessante, porque é um hábito que impacta outro hábito. Então, comecei a fazer exercício, que é um hábito, vai impactar um outro hábito, que era o hábito de comer batata frita, que é o hábito de comer doce. Eu vou ter um hábito mais saudável, que vai me ajudar mais a ter uma saúde melhor. Então, de carona, né? De carona com essa questão de querer ter uma resistência muscular melhor, ter mais resistência muscular, eu acabo impactando meu corpo, minha saúde, porque outras mudanças, outros hábitos, eles vêm junto de brinde nesse pacote. Muito bacana, né? Como eu falei aqui anteriormente, né? Então, melhora meu alongamento, melhora minha força muscular, melhora a minha questão estética, eu vou emagrecer, vou ficar muito mais de bem com o espelho, vou fazer as pazes com o espelho. Isso é muito importante, porque essa imagem que eu vejo no espelho, ela impacta diretamente a minha autoestima. E a minha autoestima ela tem uma conexão muito grande com a minha autoconfiança. E outra questão, isso impacta outras áreas da vida, como, por exemplo, relacionamento, profissão, carreira, o financeiro. Tem um impacto direto, né? De eu me sentir autoconfiante, de eu me sentir mais capaz de fazer acontecer. Isso tudo vai impactar essas outras áreas da vida. E com isso tudo, a vida começa a ter uma outra proporção. Eduardo, você está viajando demais, não é tão assim. Eu trabalho com fitness e emagrecimento desde 95 e eu já vi isso acontecer. Eu não estou falando para você o que está no livro ou que eu ouvi de alguém, o que eu vi acontecer na vida das pessoas que eu acompanhei desde 1995. São mais de 50 mil horas treinando os meus alunos, mais de 1 tonelada de peso eliminado. Então eu sei o que eu estou falando. É com base na prática do dia a dia, skin in the game, atendendo, colocando a mão na massa com os alunos. E é isso, é uma pecinha do quebra-cabeça que é um movimento como se fosse o efeito dominó. Eu bato aqui e vai tendo um efeito dominó. E é óbvio que não é do dia para a noite, né? Eu comecei a fazer musculação hoje, pronto, amanhã mudou minha vida. Não é bem assim. Já começa a mudar, mas as grandes mudanças elas vão vindo com o tempo. Depois de uma semana, depois de um mês, depois de 3 meses, cada período desse que eu estou falando vai tendo mudanças
que impactam a vida. Então é muito interessante isso, o que vem de carona junto, é muito bacana. Com relação à resistência muscular, por exemplo, tem um aluno nosso aqui que ele começou a fazer atividade física com a gente e depois ele começou a pedalar. Ele começou a curtir essa questão de pedalar. E aí começou a pedalar, e aí eu falei, cara, vamos propor um treino aqui para melhorar a sua resistência no pedal. E aí tem que ser um treino de resistência muscular. E ele melhorou muito o pedal dele. As últimas vezes que a gente conversou, ele estava fazendo pedal de 50, 60 quilômetros. Fazer pedal de 20, de 30 quilômetros. Então, olha só o impacto que tem isso, tá? Mas eu ainda vou falar um pouco mais a fundo sobre isso. Aguenta aí que tem questões importantes que eu não falei ainda sobre o treinamento da resistência muscular. Tem uma aluna que é uma super amiga minha, inclusive ela hoje é minha parceira no treinamento VIP em casa, tá? Nós estamos gravando as aulas novas do treinamento VIP em casa, ela é minha parceira, mas eu conheço ela há muitos anos, a gente se conheceu no tatame, ela tinha 14 anos de idade, bicampeão brasileira de jiu-jitsu, praticava hipismo, foi triatleta, enfim, é uma pessoa incrível que tem uma experiência muito grande com atividade física, com esporte. E eu lembro quando ela estava quando ela começou a fazer o triatlo e a dificuldade que ela tinha em alguns momentos, principalmente quando sai da bike e começa a correr. E aí a gente fez todo um trabalho de melhoria de resistência muscular e a resposta foi incrível. Eu lembro ela me contando, mas Eduardo, você está falando de atleta. Eu não sou atleta. Sim, eu estou dando um exemplo extremo para você ver até onde vai. Se vai com atleta, imagina com os meros mortais que somos nós. Imagina só. E tem um outro caso interessante, aí não é atleta, de uma cliente que nos procurou aqui há muitos anos atrás, e ela tinha todo um quadro, que já veio com o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo. Tá? É uma síndrome que dá aqui no túnel, a gente tem um túnel que passa os tendões, a artéria, a veia, e aí tem uma compressão nesse túnel. E aí ela falava assim, da dificuldade que ela tinha de carregar as compras do supermercado. Aí eu não vou entrar no mérito clínico, porque não é o objetivo aqui, mas aí eu fiz todo um atendimento clínico, vi que a questão não era tão aqui, era mais na cervical, tá? E tratei a cervical dela, mas já acompanhando e falando para ela que ela precisava fazer um treinamento de resistência muscular. Precisa ter músculo, precisa ter força e precisa ter resistência muscular, para você não sobrecarregar as articulações, não sobrecarregar a cervical, não sobrecarregar o ombro, tá? E aí ela teve uma melhora incrível, hoje tem vida normal, esqueceu daquilo, tá? Isso foi uma página virada da vida dela, pegou simplesmente e virou a página. Quero te contar mais um caso interessante, que é um caso de um atleta, tá? Essa pessoa ela me procurou, ele estava com 105 quilos, eu falo isso abertamente porque ele fez um bate-papo comigo num quadro que eu chamo de Como Você Emagreceu, tá lá no IGTV do Emagreça com Eduardo Ayub, você dá uma olhadinha lá, você vai encontrar, tá lá no Emagreça com Eduardo Ayub, nesse IGTV, esse bate-papo que eu fiz com ele, ele contando que ele estava com 105 quilos, foi para 75, e aí ele começou a caminhar, começou a correr, começou a pedalar, começou a nadar e acabou também se tornando um triatleta. Mas ele não parou por aí, ele quis ir mais, ele continuou. E a última vez que a gente conversou, ele é um atleta de Ironman. Ironman é aquele cara que faz 2,8 km de natação, na sequência ele faz 180 km de bike e 42 km de corrida. Na sequência, tá? Mas por que eu estou contando essa história? Porque a gente também fez um trabalho aqui com ele, na sala de musculação, para melhorar a resistência muscular, para resistir aos esforços que ele estava se dispondo a começar a fazer. Então, é muito incrível, É só sentindo na pele para você poder ver que no dia a dia começa a ficar tudo muito mais fácil, Para lavar uma roupa, colocar uma roupa no varal, esfregar o chão, passar um rodo, pegar algo que está no porta-malas do carro pesado, tirar e levar para dentro de casa. Enfim, os seus músculos começam a efetivamente resistir a esforços com uma certa intensidade, ok? Resistir a esforços com uma certa intensidade. Mas a gente ainda vai falar sobre isso, de um ponto muito importante que, se não entender isso, fura o processo e acaba
tirando conclusões que não são verdadeiras, tá? Tirando conclusões que não são verdadeiras. Mas Eduardo, eu nunca fiz exercício na minha vida. Que bom, vamos começar agora, começar já, nesse instante. Sabe quando você pode mudar a sua vida? Agora, nesse instante, nesse minuto, agora. Eu gosto de falar assim, deita no chão aí, faz meia dúzia de flexão de braço, meia dúzia de abdominal e mostra para o seu sistema que você vai entrar em movimento naturalmente, lógico, se você pode fazer isso, se você pode deitar no chão, se você não tem nenhuma limitação para isso, não tem nada que impeça você fazer isso. Essa é uma grande desculpa de quem nunca fez atividade física e aí continua não fazendo atividade física. Olha só, não tem lógica, né? Nunca fez atividade física e aí não posso fazer atividade física. E aí não faz atividade física e continua não fazendo atividade física. Não tem pé nem cabeça, né? Não tem pé nem cabeça. Eduardo, se você soubesse o tamanho da minha preguiça ou o cansaço que eu sinto, e é exatamente isso. Você tem cansaço e preguiça porque você não faz. É uma inércia, tanto de quem não faz para começar a fazer, tanto de quem faz parar de fazer. Vou repetir, tem uma inércia de quem está parado para começar a fazer e uma inércia de quem já está fazendo parar de fazer. Até porque, quando você faz atividade física, você libera alguns neurotransmissores positivos do bem, endorfina, serotonina, dopamina, e esses neurotransmissores, eles proporcionam para o seu corpo uma sensação de bem-estar, de prazer. E aí é difícil você querer largar, porque aquilo te dá prazer. Por isso que tem uma inércia e dificulta. Mas você está falando que a pessoa está viciada? Sim, é como se fosse um viciado na atividade física. Tá? E é a mesma coisa que acontece com o chocolate, que quando você come chocolate dá prazer, são os neurotransmissores que estão ali, ou uma droga também, tem o mesmo efeito. Mas enfim, precisa começar. A melhor forma de acabar com a preguiça é dar o primeiro passo e começar. A gente vai falar um pouquinho depois, mas dá esse start. Óbvio, se eu tenho preguiça, não gosto de exercício, eu tenho que dar um start. Esse que eu acabei de falar. Meia dúzia de flexão de braço, meia dúzia de abdominal, deita no chão aí agora e faz. É um start pequeno. Porque se eu quiser dar um passo muito grande e eu já tenho preguiça, eu não vou dar. Eu vou montar um plano lindo, maravilhoso, mas não vou executar, não vou fazer. E o cansaço, ele vem disso. Porque quando a gente faz atividade física, a gente tem um corpo muito melhor preparado para encarar os desafios do dia a dia. Porque sai para trabalhar, tem as coisas de casa, tem as crianças. Eu sei bem como é que é isso. Não é simples, é desafiador, realmente é desafiador. E para isso, eu preciso ter um corpo blindado. Não é à toa que o meu programa de mentoria chama Corpo Blindado. Eu preciso ter um corpo blindado para realmente encarar, conseguir realizar as atividades do dia a dia, fazer acontecer, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional. Repara, as pessoas muito bem-sucedidas, elas fazem atividade física, elas cuidam do corpo, elas cuidam da saúde, elas têm um cuidado com a qualidade de vida delas. Não é algo solto, aleatório. Mas Eduardo, eu não quero ser atleta, hein? Tá, eu dei exemplos de atleta para criar a dimensão de até onde pode ir. Não necessariamente tem que ir. Se eu conseguir 15, 20% do que esses atletas que eu comentei aqui conseguiram, vai ser muito bacana já. Já vai melhorar muito minha vida, vai melhorar muito minha qualidade de vida, vai melhorar muito minhas possibilidades no dia a dia. Tá? De subir a escada, de subir uma rampa, de carregar uma compra de supermercado. Então, que acontece, né? É interessante, porque quando você começa a falar, a pessoa começa a encontrar desculpa. Então, você fala algo, ela encontra uma desculpa. Aí você fala de novo, ela encontra uma desculpa em cima da solução que você acabou de criar. Porque quem não quer, cria uma desculpa. E eu imagino que você está comigo aqui até agora, você quer realmente virar esse jogo. E eu estou aqui para isso. Eu estou aqui efetivamente para te ajudar com isso. Efetivamente para te ajudar com isso. É minha missão. Colocar as pessoas em movimento, falar
que as pessoas entendam a importância de cuidar do corpo delas, porque é o corpo delas que vai levá-la em direção aos objetivos, tanto pessoais quanto profissionais. Não adianta você ter um mega power objetivo e colocar no papel, desenhar isso, pedir para um coach te ajudar, pedir para um consultor te ajudar. Não adianta. Se o seu corpo falhar, você não chega. E algumas pessoas até já sabem qual é a missão delas aqui na Terra. E você não vai conseguir cumprir sua missão se o seu corpo falhar. Simples assim. Então, é importante isso, tá? Não fique criando desculpas. Ele está falando de atleta, eu não quero ser atleta. Sim, eu dei um exemplo de atleta, só para ilustrar até onde dá para ir. Mas não precisamos ir até lá. Podemos dar os passos aqui conforme a nossa necessidade, do dia a dia, para o dia a dia. Eduardo, mas olha só, tem uma amiga minha, um amigo meu, né, um conhecido meu, que ele usa uns estimulantes, e ele tem cheio de energia, faz um monte de coisa, acorda de manhã, trabalha, volta, cuida dos filhos, faz não sei o quê. Então, é interessante isso. Eu já vi, ninguém me contou, eu já vi pessoas terem pico de pressão arterial, tá? Pico de aumento de pressão arterial, devido ao uso de estimulantes. Aí eu fico pensando, será que é necessário mesmo isso? Não tem outra forma de fazer? Eu preciso disso? Meu corpo precisa disso? Meu corpo não tem a capacidade, da medida que eu for fazendo atividade física, eu vou me autoestimulando, tendo mais energia, tendo mais disposição no dia a dia? Isso é relato das pessoas que vêm aqui e começam a frequentar a VIP. A VIP tem 21 anos. Imagina quantas pessoas eu já vi aqui, centenas de milhares de pessoas. E é o relato que elas têm, da melhora que elas têm, nesse ponto que eu acabei de falar. As pessoas, elas querem um atalho, elas querem facilitar, querem o fácil. E nem sempre o fácil é o certo. Nem sempre o fácil é o certo. Vou colocar minha vida em risco querendo melhorar minha saúde. É incongruente até, né? Não tem encaixe isso. Percebe? Eu vou dar um tiro no meu próprio pé querendo melhorar a minha saúde. Um outro ponto importante de entender é o seguinte. As atividades, elas são específicas. Como assim, Eduardo? Por exemplo, já aconteceu aqui na VIP, né? A aluna foi viajar, voltou, falou assim, preciso falar com você. Eu falei, vamos falar. Esse treinamento aqui na VIP, já estou aqui há 5 anos, não está me adiantando em nada. Eu falei, é mesmo? Mas o que está acontecendo? Fui fazer uma trilha esse final de semana e não aguentei a trilha. Eu falei, não aguentou? É porque o seu treino aqui, ele não está preparado para você fazer trilha. Como assim? Os treinos, eles são específicos. Por que eu estou falando isso para você? Porque você vai achar que você vai melhorar a sua resistência muscular, ela vai melhorar em qualquer área da sua vida. Se for fazer um treino de boxe, você vai ter resistência. Se for fazer um treino de corrida, você vai ter resistência. Se for nadar, você vai ter resistência. E não é verdade. Não é verdade. A melhora da resistência muscular e da força também, mas não é o nosso assunto aqui agora, ela é específica para aquela atividade. Se eu melhorei minha resistência numa aula de boxe, eu não vou melhorar minha resistência numa aula de spinning. Devido ao boxe, tá? Óbvio, se eu estiver fazendo aula de boxe e de spinning, aí eu melhoro a resistência nos dois. Isso é um princípio do treinamento. É um princípio da ciência do treinamento, que chama especificidade. Quando eu melhoro em determinada modalidade, não quer dizer que eu melhorei na outra. Agora, é óbvio, vamos voltar aqui. Se essa aluna que falou aqui da VIP tivesse ido fazer a trilha sem estar fazendo atividade física aqui na VIP, aí ia ser muito pior. Porque o treino aqui, no caso dela, é um treino geral, que melhora a resistência muscular, melhora a força muscular de forma geral, para caminhar, para correr, para pedalar, para fazer uma aula de boxe, fazer uma aula de spinning, mas não é específico.
Uma pessoa que está fazendo um trabalho específico tem uma melhora melhor. Por isso que eu falei lá no começo, que eu cheguei para um aluno e falei assim, cara, você está começando a pedalar, que tal a gente começar a montar uns treinos mais específicos para você? Isso é importantíssimo entender, porque senão a pessoa acredita que não está tendo resultado, ela começa a se sabotar. Já que eu não estou tendo resultado, não vou nem fazer isso aí. Para que eu vou fazer um negócio que não está me melhorando? Percebe? Por isso que eu estou te falando isso. É extremamente importante. E uma outra questão é a pessoa não conseguir melhorar a resistência dela, porque ela não usa o treino contra a resistência. Eu tenho que ter um peso aqui na minha mão que me dificulta fazer o movimento, né? No caso, nesse movimento específico aqui, né? O bíceps está fazendo força para flexão do cotovelo, né? Para subir o meu antebraço aqui, ó. E eu tenho um peso empurrando o meu antebraço para baixo. Então, eu preciso ter uma resistência. É necessário eu ter uma resistência. E eu preciso ter uma resistência que seja compatível. Então tá, esse pezinho é para fazer quantos movimentos? 15. Pá, pá, pá. E aí, se eu bobear, se eu distrair, eu faço 25. Mas não era 15? E por que eu fiz 25? Porque está leve. Então a resistência, ela tem que ser compatível para realmente gerar um estímulo. Isso é o que eu mais vejo. Eu vejo no dia a dia isso. As pessoas colocam um peso muito abaixo do que elas podem. E o que acontece? Não tem o resultado que elas queriam ter. Porque eu não consigo gerar um estímulo nesse músculo efetivo. Um estímulo realmente efetivo. Tem que treinar no limite. Mas treinar no limite não é perigoso, Eduardo? Não. No limite não é perigoso. O perigoso é acima do limite. Aí é perigoso. Então, eu tenho que chegar ali e ir no meu limite do meu treino. Para eu conseguir realmente exigir do sistema muscular como um todo o máximo que ele pode. E aí ele vai ter uma resposta também elevada. E ele tendo uma resposta elevada, eu vou ter uma adaptação elevada e eu vou perceber isso no meu dia a dia, com as mudanças que vão acontecer no meu corpo, nos meus músculos. Agora, se eu fico ali, não tá resolvendo. Não está resolvendo. Está gastando tempo à toa. Tem que ter um treino no limite. Tem que treinar no limite. A sua ficha de treino. Você sabe que aqui na VIP a gente não trabalha com ficha, né? A gente trabalha com um programa de treino. 6 meses, 8 meses, 1 ano de treinamento. E aí dentro do programa tem várias fichas que elas são encadeadas de forma lógica. Que eu quero, essa ficha vai melhorar algo que eu vou usar nessa, que vai melhorar algo que eu vou usar nessa, né? Tem toda uma lógica, né, dentro das fichas. Então, a ficha de treino, ela tem que realmente estar encaixada para você, para exigir o máximo, para extrair o máximo. Agora, enfim, tem gente que não é assim. Eu vejo isso acontecer. Tem gente que não treina no limite e não usa aqui uma resistência realmente importante, né? Importante. Eu estou olhando porque toda hora eu estou aqui na VIP, né? Como eu disse, e toda hora passa gente aqui, né? O pessoal que me conhece, aí o pessoal faz assim e tal, vê eu gravando vídeo aqui, enfim. Mas vamos lá, já aconteceu isso outras vezes, não é a primeira vez que está acontecendo. O que você precisa ter então? Vamos lá, vamos partir para o finalmente. O que você precisa ter então? Como eu acabei de falar aqui na VIP, precisa ter um plano de treino, um plano de treino. Qual que é a diferença do plano de treino para uma ficha de treino? Uma ficha é algo aleatório que você faz e acabou. Não é essa a proposta. É um plano realmente. Como é que é um plano, Eduardo? É um plano que tem começo, meio e fim, com 6 meses, 8 meses, 1 ano de treinamento, com um objetivo maior, um objetivo grande, que eu vou trabalhando ao longo das fichas, por isso que elas são encadeadas de forma lógica. Então você precisa ter um plano de treino com o objetivo de melhorar essa resistência muscular. Para realmente ver uma melhora da resistência muscular, tem que medir isso. Então hoje eu deito lá num banco de supino e com 10 quilos eu faço 10 movimentos. Percebe? Tá, aí eu refaço esse teste daqui a um tempo. Como é que fica? Daqui a um tempo como é que fica esse teste? E aí eu vou vendo essa evolução acontecer. Esse é o ponto. É aí
que eu preciso entender. Então eu tenho que ter uma forma de medir isso para entender a evolução do que está acontecendo. Senão, fica o dito pelo não dito. Percebe? Então vamos lá. Tem que ter um plano de treino e tem que ter uma forma de medir o quanto realmente está evoluindo a minha resistência muscular. E é o que eu falei. Deita lá no banco de supino, põe, eu dei um exemplo, né? 10 quilos, pode ser 5, pode ser 20, e eu faço quantos movimentos eu vou conseguir. Anota isso, registra isso. E daqui a algum tempo eu vou fazer de novo e ver realmente a evolução que está acontecendo na minha resistência muscular. Esse é um ponto muito importante. E aí, você tem que estar acompanhado de um especialista. Tem que ter um especialista te acompanhando. Assim, eu sou fisioterapeuta também, né? Eu falei, minha sala lá em cima ali, né? E ali, eu viro a mexer, veio uma pessoa machucada, porque estava treinando da cabeça, estava fazendo um treino aleatório, um treino sem pé nem cabeça, e acaba machucando, além de não ter resultado. São dois riscos, machucar e não ter resultado. Então, eu tenho que ter um especialista me acompanhando, me orientando, dizendo o caminho que eu tenho que fazer, mostrando o caminho que eu tenho que fazer, para efetivamente eu conseguir alcançar meu objetivo. Ok? Então, 2 pontos, ter o plano e ter um especialista te acompanhando. Mas Eduardo, que especialista? De repente um professor da academia, ou um personal que você vai chamar na sua casa, ou você vai ao clube, você vai chamar um personal para te atender na academia do condomínio. Ah, Eduardo, esses aí que você falou não está encaixando para mim não, hein? Então, olha só, vou te falar algo muito importante. Nós criamos um treinamento para os nossos alunos aqui da VIP. Quando começou a pandemia, para eles não ficarem em casa sem fazer nada. E esse treinamento ele ficou tão bacana, a gente gostou tanto do resultado, que a gente decidiu expandir para quem não é nossos alunos. Tem várias aulas muito tops lá, muito tops. Aula de yoga, tem aula de como arrumar o seu home office para ter uma postura adequada, tem aula de postura, tem aula de alongamento, tem os circuitos de treino, que é a base do treinamento. São vários circuitos de treino, com a possibilidade de você fazer ele leve, moderado e intenso. Tem aulas avulsas para serem feitas com ênfase em abdômen, por exemplo. Muito, muito top. Na gravação desse vídeo que eu estou gravando aqui para você, ele está a R$ 197,00 o acesso por 1 ano, ou R$ 19,90 por mês, menos de um cachorro quente por mês, para você fazer atividade física, cuidar da sua saúde e ter a minha orientação, porque eu oriento você cada movimento, isso é um ponto muito importante para mim, ter a execução do movimento, que ela aconteça de forma primorosa. Isso era uma preocupação que eu tinha antes de montar o treinamento VIP em casa, como fazer isso e ter a pessoa ali fazendo de forma adequada os movimentos. Então foi um ponto muito importante que a gente frisou para começar a montar o treinamento VIP em casa, tá? E outra coisa, eu faço com você, eu treino junto com você, eu faço o treinamento junto contigo. Então eu fico imaginando de repente vocês colocando isso numa televisão e a gente fazendo isso juntos, né? Treinando juntos, eu e você. Então tá aí, mais uma opção, além das que eu falei anteriormente, que é academia, chamar um personal na sua casa, chamar um pessoal numa praça, ir para um clube, tem essa opção. Qual é a vantagem de fazer o treinamento VIP em casa? Você faz a hora que você quer, você faz quando você quer, você faz no conforto da sua casa, tem todos esses pontos que são extremamente importantes. Ah, não vou ter aglomeração de academia, evito, de repente, não pude tal horário e aí não tem outro horário para encaixar. Não, eu faço o horário que eu quiser. Se eu não conseguir fazer de manhã, eu faço na hora do almoço, eu faço à tarde, eu faço a hora que eu faço sábado, faço domingo, faço à noite. Então, tem essa vantagem, não precisa sair de casa, não precisa tirar o carro da garagem. Eu faço em casa, num espaço pequeno, eu consigo fazer esse treinamento VIP em casa. É uma opção aí para você pensar, refletir, se encaixar para você, manda bala, vem fazer parte desse grupo seleto de pessoas que fazem um treinamento VIP em casa. O link está lá no link da bio do Instagram, VIP Clínica, VIP Physiopersonal. Você vai no link do Instagram, você vai ser transportado para o Hotmart, uma plataforma extremamente segura, ela tem todas as informações necessárias para você vir fazer parte desse grupo seleto e treinar comigo. Fechou? Muito bom. Que mais? Então, treinar no limite, tá? Então, olha só, teu plano de treino,
ser acompanhado por um especialista e treinar no limite. A gente já falou isso anteriormente, né? Então, colocar uma carga que eu consiga realmente exigir do meu músculo, é para fazer 15, então eu consigo fazer só 15, não consigo fazer 20. Se eu consigo fazer 20, está leve. Tem que treinar no limite. Isso poucas pessoas fazem. Eu vou te fazer uma proposta, tá? De repente você fazer aí uma aulinha, né? Com flexões de braço, abdominal e agachamento, tá? Fazer 10 movimentos de flexão de braço, 10 movimentos de agachamento, 10 movimentos de flexão de braço, abdominal e agachamento, tá? 10 movimentos de cada, 2 séries, bem tranquilo, bem para começar realmente. Então, eu vou fazer aqui para você uma aulinha pequena, para você fazer comigo essa aula, para a gente fazer juntos e começar a trabalhar essa resistência muscular, beleza? Dá uma olhadinha aí. Bora pro treino então. Vou passar aqui com você os 3 exercícios que eu vou propor para você, que é flexão de braço, abdominal e agachamento, mas antes eu vou mostrar como fazer cada exercício. Então vou começar com a flexão de braço. Flexão de braço aqui no chão, ó. O que acontece? É importante essa posição da mão aqui, ó, tá? Se você ficar com a mão muito aberta, vai forçar demais o seu ombro aqui, ó, tá? E se você ficar com a mão muito fechada, vai forçar demais o seu cotovelo, ok? Então, quando você descer, tem que estar 90 graus, ó, certo? Ó, 90 graus nessa posição. Se você tiver dificuldade, você faz apoiado no joelho, tá? O movimento. Se não tiver, faz apoiado no pé, ok? O que é importante aqui, olhando desse lado? O quadril não pode ficar nem lá embaixo, nem lá em cima, tá? Tem que ter uma linha, pé, quadril, coluna, cabeça, tudo alinhado, ó, ok? É assim que a gente vai fazer. Então essa é a flexão de braço. O abdominal, deitou aqui, joelho flexionado, ok? Coluna apoiada, não deixa a coluna assim, ó, tá? Coluna apoiada aqui, ó, apoiada onde você estiver deitado, olhando sempre para o teto, para não forçar o pescoço, para não fazer assim, ó, que aí você fica forçando o seu pescoço, olhando lá para o teto, e aí você puxa o ar embaixo, solta o ar em cima, puxa o ar embaixo, solta o ar em cima, puxa o ar embaixo, solta o ar em cima, ok? Então esse é o abdominal. Agora vamos para o agachamento. O agachamento, o que a gente vai fazer aqui no agachamento? O agachamento de lado, o que é importante? O seu joelho não pode passar a linha do pé, tá? Imagina a linha do pé aqui. Então quando você estiver agachando, você dá uma olhadinha aqui, ó, para não estar fazendo isso aqui. Então você tem que jogar o seu quadril para trás para poder agachar, não o seu joelho para frente. Esse é o segredo aqui nessa posição. E de frente, quando você agachar, você não deixa o seu joelho nem fechar, nem abrir. O joelho tem que estar alinhado com a ponta do pé e a coluna reta. Não deixa a coluna assim, ok? Coluna reta para agachar. Fechou? Bora começar? Vem comigo? Vai ser nessa ordem: flexão de braço, abdominal e agachamento. Flexão de braço, abdominal e agachamento. Vai ser um treino bem tranquilo para quem está começando, ok? Então vamos lá. Bora! 8 movimentos nós vamos fazer, tá? Bora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Girou. 1, 2, soltando o ar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Virou. Agachamento agora. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primeira passada. Vamos para a segunda passada agora. Agora eu vou fazer de lado para você ver aqui. Vem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abdominal. 1, 2, soltando o ar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agachamento. Vou fazer de lado para você agora. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Muito bom! É isso aí. Cumprimos o nosso combinado. Espero ter te ajudado. E vai me seguindo aí que tem um monte de vídeo, um monte de conteúdo para te ajudar com isso. Valeu! Então o que é importante? É dar o primeiro passo. É dar esse primeiro passo em direção ao objetivo de começar, de sair da inércia, que a gente falou lá no começo. Dar o primeiro passo. Muitos atletas de corrida que fazem corridas longas e fazem isso muito cedo, 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, eles falam que o passo mais difícil de dar é o para fora de casa, é o primeiro passo. Então é isso, estou te convidando a dar o primeiro passo, a gente já deu aqui o primeiro passo com esse exercício rápido que a gente propôs aqui, tá? Rápido, que a gente propôs aqui para você fazer em casa, aí na segurança da sua casa. Dar o primeiro passo, depois é a consistência. Eu preciso ser consistente. Esse é um outro princípio da ciência do treinamento, que é a continuidade. Não adianta eu fazer um treino hoje e fazer outro daqui 3 meses, daqui 3 semanas. Não, eu tenho que ter consistência. 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. E aí vem o outro ponto, que é começar pequeno. Não adianta eu querer criar algo mirabolante. Não, eu vou fazer 7 vezes por semana, vou nadar, vou correr, vou pedalar, vou fazer aula de violão, vou estudar inglês. E aí sabe o que acontece? Nada. Nada. Começa pequeno. Mas eu quero fazer tudo isso, Eduardo. Ok, escolhe o primeiro que você quer começar. Aula de violão. Começa com a aula de violão. A hora que isso aqui estiver rodando de forma consistente, no automático, aí eu começo com a outra atividade. Que, por exemplo, pode ser trabalhar sua resistência muscular, cuidar da sua saúde. Entende? E aí é um processo que vai acontecendo e eu vou conseguindo implementar cada vez mais atividades. Então olha só, começa pequeno, consistência, tá? Ó, começa pequeno, consistência e dá o primeiro passo. Agora a gente já deu o primeiro passo, a gente fez o exercício aí agora. Vem comigo, fica a dica. Valeu!